Foi então que comadre miúda me lembrou. Por que não vai no candomblé de Maria de Ançã? Candomblé? Espere um pouco. Candomblé? É um candomblé que tem a 2 léguas adiante da minha roça. Eu sei que seu vigário vai ralhar comigo. Claro. Candomblé, feitiçaria, macumba. Até hoje é a única obra do Brasil e da América Latina a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1962. Se num plano formal não soa mais tão moderno como na época, o filme permanece atual em muitos aspectos temáticos. Por exemplo, ele capta contradições típicas do Brasil, como a hipocrisia religiosa diante do sincretismo e do racismo, a desigualdade social e a exploração da mídia. Neste episódio, falo sobre O Pagador de Promessas, filme escrito e dirigido por Anselmo Duarte, baseado na peça teatral homônima do dramaturgo Dias Gomes. Eu sou o Fábio Salva e esse é o Cinema Salva. Zé do Burro, papel de Leonardo Vilar, é um homem humilde, dono de um pequeno pedaço de terra no interior da Bahia. Seu melhor amigo é um burro chamado Nicolau. Quando ele adoece e nada mais é possível fazer para o animal melhorar, Zé do Burro faz uma promessa a uma mãe de santo do candomblé. Foi então que eu me lembrei que Ançã é Santa Bárbara e prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha roça até a igreja dela no dia de sua festa. Uma cruz tão pesada como a de Cristo. Tão pesada como a de Cristo. O senhor prometeu isso a... Santa Bárbara. A Ançã? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não, senhor. Essa confusão vem do tempo da escravidão. Os escravos africanos burlavam assim os senhores brancos. Fingiam cultuar santos católicos, quando na verdade estavam adorando seus próprios deuses. Não só Santa Bárbara. Muitos santos foram vítimas dessa farsa. A promessa de Zé do Burro é a seguinte: se Nicolau recuperar-se, promete dividir sua terra igualmente entre os mais pobres e carregar uma cruz desde sua terra até a igreja de Santa Bárbara em Salvador, onde a oferecerá ao padre local. Esse padre, chamado Olavo, é com quem ele está neste momento. Em primeiro lugar, mesmo admitindo a intervenção de Santa Bárbara, não se trataria de um milagre, mas apenas de uma graça. O burro podia ter se curado sem a intervenção divina. Como, padre? Se ele sarou de um dia para o outro? E além disso, Santa Bárbara, se tivesse de lhe conceder uma graça, não iria fazê-lo num terreiro de candomblé, de macumba. Na capela do meu povoado não tem uma Santa Bárbara, mas no candomblé tem uma Ançã, que é a Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa católica. O senhor foi um ritual fetichista. Invocou um falso ídolo. E foi a ele que prometeu esse sacrifício. Não, padre. Foi a Santa Bárbara. Foi até a igreja de Santa Bárbara que eu prometi vir com a minha cruz. E é diante do altar de Santa Bárbara que eu vou cair de joelho daqui a pouco para agradecer o que ela fez por mim. Enquanto assistimos à intransigência da igreja diante de um homem que tenta cumprir a promessa feita a um terreiro de candomblé, o filme trabalha a exploração da mídia através da montagem paralela. Numa redação de jornal, um editor ordena que um repórter não faça a reportagem bem feita, mas a reportagem que venda. O papel do repórter aqui é de Otton Bastos, uma das primeiras incursões dele no cinema, 2 anos antes de protagonizar o lendário Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Bom dia. Muito ruim aquela sua reportagem sobre o jogo. Você precisa se integrar na nova orientação do jornal. Não queremos reportagem bem feita, queremos reportagem que venda, entendeu? Entendi. Mas não é todo dia que se encontra um bom assunto. Inventa-se. Um bom repórter precisa ter imaginação. É só isso? Não. Quero que você procure um beato que atravessou a cidade essa madrugada carregando uma cruz. Dizem que veio do interior. Onde está ele? Não sei. Trate de localizar. Deve ser algum maluco, mas é notícia. E essa história do beato? Está dentro da nova orientação do jornal? Quem sabe? Talvez dependa mais de você do que... Isso não é problema seu. O que foi? Quer reportagem de sensação. E me manda atrás de um doido que diz que é Jesus Cristo.
Voltando ao plot do filme, Zé do Burro permanece nas escadarias da igreja, mesmo diante da recusa do padre Olavo, que dentro da igreja deixa claro a um membro do clero os seus reais motivos. Aquele homem continua na escadaria? Continua. E parece disposto a não sair enquanto o senhor não deixar ele entrar. Mas eu não posso deixar ele entrar. Você sabe que eu não posso. Amanhã esta aqui não seria mais uma casa de Deus, mas a casa de todos os falsos ídolos pagãos. Seria o caos, o fim da religião. E no ritmo de montagem paralela, voltamos ao repórter, que, designado pelo editor, vai até a escadaria da igreja para entrevistar Zé do Burro, ao lado de sua esposa Rosa, papel de Glória Menezes. Mas como nasceu a ideia dessa peregrinação? O burro adoeceu. Então ele fez a promessa de carregar a cruz e dividir o sítio com aquela cambada de preguiçoso. Burro? Que burro? Por quê? O senhor também vai achar que meu burro não vale uma promessa? De modo algum. Fabuloso. Repartir o sítio. O senhor é a favor da reforma agrária? Reforma agrária? Que é isso? É o que o senhor acaba de fazer com seu sítio? Eu não tô arrependido, moço. É a favor da reforma agrária. E se o governo apropriasse as terras não cultivadas e dividisse entre os camponeses? Era muito bem feito. Cada um deve trabalhar no que é seu. É contra a exploração do homem pelo homem. O senhor pertence a algum partido político? Já quiseram me fazer vereador. Uau. Mas desta vez, seu... Zé do Burro, seu criado. Seu Zé do Burro, o senhor vai ser eleito com burro e tudo. E então, Zé do Burro e Rosa recebem cliques de dezenas de fotógrafos que estampam nas manchetes: Novo Cristo prega a revolução. A matéria chega até um grupo de jogadores de capoeira. Vambora! Chega, moço! Chega! Novo Cristo prega a revolução. Santo ou demônio, 7 léguas carregando uma cruz pela reforma agrária. Pessoal, vem cá! É contra a exploração do homem pelo homem. Vamos ajudar um camarada na escadaria da igreja de Santa Bárbara. E a capoeira? Logo mais lá mesmo, vambora! A repercussão gera uma fake news ao afirmarem que Zé do Burro é comunista. É comunista? É, eu estou te falando. Vocês não leem jornal? A polícia está dormindo. Olha, vem depressa. Até logo. O policial apresenta a capa do jornal a Zé do Burro e Rosa, intimando-os com uma expressão racista. Já viu? A coisa tá ficando preta. A situação vai tomando uma dimensão mais política do que religiosa, como afirma um sacerdote que se coloca à disposição do padre Olavo para ajudá-lo. Sem querer passar por cima de sua autoridade, mas apenas ajudá-lo com a nossa maior experiência, nós pediríamos que refletisse um pouco no aspecto, por assim dizer, político do caso. Confesso que nunca me ocorreria pensar nisso. Tenho pensado apenas no aspecto religioso. É quase impossível, hoje em dia, separar as duas coisas. Se Monsenhor ordena, se assume a responsabilidade dessa decisão, eu abro a porta e mando ele entrar. Não podemos fazer isso assim, pura e simplesmente. Podemos dar uma prova de certa flexibilidade e resolver a questão sem perda de prestígio. Sinceramente, desejaria encontrar essa fórmula. Temos que encontrá-la. O que não é possível continuar é a igreja vazia e toda essa gente lá fora ao lado dele. Diante de dezenas de pessoas que estão na escadaria da igreja, atrás de Zé do Burro, Rosa e a imensa cruz que ele carrega, o sacerdote, ao lado do padre Olavo, resolve propor um acordo. A meu ver, esse diálogo resume bem a hipocrisia religiosa diante do sincretismo. Venho aqui, a pedido do Monsenhor Arcebispo, a fim de dar uma prova de tolerância da igreja para aqueles que se desviam dos cânones sagrados. Padre, eu sou católico. Não entendo muita coisa do que dizem, mas queria que o senhor entendesse que eu sou católico. Pois bem, vamos lhe dar uma oportunidade. Se é católico, renegue todos os atos praticados por inspiração do diabo e volte ao seio da Santa Madre Igreja. Como, padre? Abjure a promessa que fez. Reconheça que foi feita ao demônio. Atire fora esta cruz e venha sozinho pedir perdão a Deus. O senhor acha mesmo que eu devia fazer isso? É a sua única maneira de salvar-se.
A Igreja Católica concede a nós, sacerdotes, o direito de trocar uma promessa por outra. Zé, talvez fosse melhor. Mas, Rosa, se eu fizer isso, estou faltando com a minha promessa. Seja em Ansan, seja Santa Bárbara, estou faltando. Com a autoridade de que estou investido, eu liberto desta promessa, já disse. Venha fazer outra. Monsenhor está dando prova de tolerância cristã. Resta agora você escolher entre a tolerância da igreja e a sua própria intransigência. O senhor me liberta? Não foi ao senhor que eu fiz a promessa. Foi a Santa Bárbara. E quem me garante que, como castigo, quando voltar para minha roça, não vou encontrar meu burro morto? Decida. Renega ou não renega? Se você gostou deste episódio, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. Eu já falei sobre filmes brasileiros como Ai, que Tudo ou Nada, Baixio das Bestas e Cabra Marcado para Morrer. Nas principais plataformas de áudio, como Spotify ou Deezer, e até mesmo no YouTube, você escuta o Cinema Salva. Roteiro e apresentação meus, Fábio Salva. Então é isso. Até uma próxima, o Cinema Salva.